A gente vai basear essa pregação em uma passagem só e eu vou lendo ela aos poucos, vai aparecer aqui no telão, então fica à vontade, mas só recapitulando do que a gente falou na nossa primeira pregação de introdução. O Espírito Santo, ele é Deus, o Espírito Santo é quem convence e quem gera vida, ele é o Espírito de vida e ressurreição. A gente tem vida em nós, mas quando a gente entrega a nossa vida para o Espírito Santo, quando a gente deixa ele se multiplicar em nós, essa vida é gerada nova e ela é multiplicada. Uma vida velha fica para trás, uma vida nova cheia de poder e autoridade começa a ser gerada dentro de nós. O Espírito Santo é quem dá poder e levanta a igreja. Não foram os apóstolos que criaram a igreja de Jesus, não foi Jesus, e sim o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita e fala, ele anda 40 dias aqui pela terra, e no final ele fala, convém que eu suba para que venha para a terra aquele que é o auxiliador, o ajudador de vocês, e quem vai fazer vocês fazerem coisas maiores das que eu já fiz, o Espírito Santo. Então, ele manda os discípulos esperarem em Jerusalém, não começarem a cumprir os seus chamados, para que dos céus descesse o Espírito Santo sobre eles e eles fossem revestidos de poder e autoridade para aí sim começar a fazer a obra, aí sim plantar a igreja. Então, quem cria a igreja, quem comanda a igreja é o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, com essa introdução, vamos aí para o tema de hoje, começando a falar que o Espírito Santo, ele não é um evento, ele é uma vida, ele é mais do que um evento, ele é uma vida. E a gente precisa conhecer esse Espírito. Hoje a gente vai ver que não basta a gente ter conhecido, a gente precisa viver conhecendo e ser cheio dele todos os dias. Mas como que eu sou cheio dele todos os dias? Como que o Espírito Santo me enche? Quanto mais eu morro para mim mesmo, mais eu vivo para Cristo. Então, quanto mais eu morro para mim mesmo, mais as minhas vontades da carne, elas começam a diminuir e as vontades do Espírito vão crescendo em mim. O Espírito vai me dominando até eu virar um cadáver, um saco de ossos, carne, seco não, um saco de ossos, carne e para alguns bastante gordura. E com isso, o Espírito Santo pode governar tudo que nós somos e fazemos. Então, quando a gente está fazendo o jejum, como hoje, que no guia da oração está escrito, Espírito Santo, enche-nos, enche-nos à medida que a gente se esvazia. João Batista fala, interessa, convém que nós diminuamos para que ele cresça. O Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então vamos embora. O Espírito Santo, ele não é só para domingo, mas ele é para segunda na empresa, ele é para terça na faculdade, a quarta na família, a quinta no consultório, a sexta no comércio, o sábado nas ruas. A gente só consegue viver uma vida íntegra, uma vida 100% de poder, se a gente estiver cheia do Espírito Santo. A nossa missão, ela não é na igreja. A igreja é parte da nossa missão, mas de segunda a domingo, existe uma vida lá fora, existem 7 montes da sociedade, e depois eu vou falar aqui para vocês quais são, mas, por exemplo, existe o monte da educação, o monte do empreendedorismo, o monte do entretenimento, e cada um desses montes, o monte da família, por exemplo, é feito para a gente tomar eles, para Cristo. Como que a gente toma esses montes? Entendendo o nosso chamado e atuando através do Espírito. Se não for através do Espírito, a gente está indo na força do nosso braço. E na força do nosso braço, sabe a única coisa que vai acontecer? É você se cansar. O Espírito Santo, ele é como uma gasolina que nos leva mais longe. Ele é o Espírito de poder. Com esse poder, a gente faz coisas gigantescas, incríveis, impossíveis para um homem fazer. 12 homens mudaram a história do mundo. 12 homens incapacitados, como eu falei na última pregação. Os apóstolos, eles eram chucros, eles eram pescadores,
eram lá cobradores de impostos. O cobrador de impostos era um pouquinho mais capacitado, mas, no geral, eram chucros, sabiam nem falar direito, não tinham trato com as pessoas, eram, sei lá, violentos, num sentido não de violência física. Mas o Espírito Santo neles os transformou cada vez mais parecidos com Jesus, e sendo parecido com Jesus, eles puderam realizar a obra de Jesus na terra a ponto de, até 2000 anos, 2025 anos, a gente está falando deles, a gente está falando de Jesus, e Jesus ser o nome mais conhecido da terra. Sabe qual é a empresa mais poderosa do mundo, mais longínqua, com o melhor business plan que já existiu? Se a gente pode chamar de empresa? A igreja. Até hoje ela segue se multiplicando, ela segue crescendo, ela segue juntando, entre aspas, fãs, transformando pessoas e espalhando a cultura dela. Então, se for fazer essa analogia com empresa, que empresa que dura tantos anos? Que empresa que consegue ser tão bem sucedida? Pessoas se levantam contra a igreja, pessoas se levantam contra a Bíblia. E sabe o que acontece? A igreja cresce. Ela só cresce. Quanto mais você bate na igreja, mais ela cresce. Quanto mais você bate num crente cheio do Espírito Santo, mais ele é transformado e parecido com Jesus. O crente que acha que a vida com Jesus é um mar de rosa, já errou. Porque o crescimento também vem na perseguição. Se os apóstolos foram perseguidos, como que a gente não vai ser? Nós seremos também. A única promessa que Jesus nos deu é que nós seremos perseguidos, caluniados, difamados, até torturados pelo nome dele. E o que faz a gente seguir em frente sabendo tudo isso? O Espírito Santo. E é em cima disso que a gente vai falar hoje. O Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos dá poder para avançar. Sem o Espírito, a igreja ela recua diante da pressão, mas com o Espírito a igreja avança, mesmo diante das maiores ameaças. Tudo que o mundo quer é fechar a igreja, ou pelo menos infiltrar nela e transformar numa igreja inofensiva, uma igreja onde a cultura do mundo também é mesclada e pregada, onde não há arrependimento de pecados, onde é só pregado prosperidade. A prosperidade faz parte, ok? Mas o cristianismo não é sobre isso. O cristianismo é sobre parecermos a cada dia mais com Cristo e viver uma vida amando o meu próximo, para que ele seja salvo, para que ele seja transformado também, para que ele seja curado e eu possa com isso povoar o céu e fazer o nome de Jesus ser mais e mais e mais conhecido, até que ele venha e busque a gente. Aí nessa hora vai o Tilo falar, de novo vocês vão falar sobre Apocalipse, meu Deus do céu. Mas é isso, cara. Tudo que a gente quer nessa terra é que Jesus volte e leve a gente para perto dele. Porque a gente ama esse cara, a gente ama Jesus. Tudo que a gente quer é estar perto. O background dessa passagem aqui que vai permear a palavra de hoje, que é Atos 4, de 23 a 31, é o seguinte: Pedro e João, eles tinham acabado de curar um paralítico na porta do templo. Tá? Isso gerou um alvoroço ali em Jerusalém, isso gerou um alvoroço entre os religiosos da época, entre os perseguidores já de Jesus, entre os mestres da lei. Então, imagina uma cidade pequena, vendo um paralítico ali que era conhecido por anos ser curado. Quem podia fazer isso? Porque na época era falado que se você tinha algum problema, se você tinha alguma deficiência e tudo mais, era porque você pecou. E Jesus vem e explica, isso não tem nada a ver com o pecado anterior da família dele e tudo mais, mas é para que a minha glória se manifeste. Então, por que esse cara aqui nasceu desse jeito? Dentro da ciência de Deus, dentro do conhecimento absoluto de Deus, ele fez um plano ali desde o nascimento. Não é que ele deixou o cara aleijado, mas houve a permissão para que lá na frente ele pudesse ser curado e aquilo fizesse parte da história. E o nome de Jesus
fosse levantado, o poder do Espírito Santo fosse espalhado e a igreja se multiplicasse. E aquela pessoa que foi curada pudesse dar testemunho. As coisas acontecem na nossa vida, Jesus permite para que a gente vire um testemunho vivo do poder dele e do amor. Então, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Porque eu pequei? Não, o Senhor não se vinga de ninguém. A vingança do Senhor não é essa. A palavra diz que a vingança do nosso Deus é consolar os que choram. A vingança do nosso Deus é libertar os cativos. A vingança do nosso Deus é trazer eles para o dia do Senhor, para que sejam salvos. Então, mesmo assim, deixa eu ver, aqui eu acho que eu pulei. Tá. Isso causou tumulto no Sinédrio, que era a reunião desses líderes religiosos. E aí, a corte religiosa mais poderosa de Israel, que era o Sinédrio, ela prendeu esses dois e proibiu de falar o nome de Jesus. Imagina isso, causou tanto alvoroço que o nome de Jesus não pôde mais ser falado na cidade. Alguma coisa parecida com hoje? Ou totalmente parecido? Não, aqui dentro você não fala de Jesus. Não, para esses aqui não pode falar de Jesus. Se você falar o nome de Jesus, olha, perseguição religiosa, sei lá o que, sei lá o que. Mesma coisa, em outros moldes. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é atemporal. A gente vai passar de novo e de novo e de novo, é cíclico. Mas mesmo assim, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele pregou diante das autoridades. E o que ele declarou? Ele declarou, em nenhum outro há salvação. E aí imagina o escândalo desses caras. Porque até então, eles eram judeus, conheciam Deus ali, eles faziam sacrifícios de animais para ter perdão de pecados. Deus era o único Deus, não que há outros deuses, mas é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são um só, certo? E aí então isso vira um escândalo para eles. Depois de tudo isso aí, eles afirmarem que em nenhum outro Deus há salvação, eles são soltos. Pedro e João voltam para a comunidade e a igreja teve duas opções aqui, parecidas com as que a gente tem hoje, que são recuar com medo da perseguição. Mas nós não somos esses que recuamos. Nós não somos esses que têm medo e desistem. Apesar dos problemas da vida, a gente avança. Apesar da perseguição, a gente avança. Apesar de nós, a gente avança. E a segunda opção era buscar ainda mais a presença de Deus. E essa é a opção que a gente faz. O que a gente está fazendo nesse jejum como igreja? A segunda opção. Buscar ainda mais a presença de Deus, buscar ainda mais o conhecimento e a intimidade do Espírito Santo. Essa é sempre a nossa opção. Nós não somos os covardes que recuamos, mas nós avançamos através da força do Espírito. Amém? Eles escolheram a segunda e se uniram em oração, pediram ousadia e o Espírito veio com poder. E o lugar tremeu. Todos foram cheios novamente e a palavra foi proclamada com coragem. E esse é o cenário da nossa mensagem hoje. Uma igreja pressionada, mas que se levanta em poder do Espírito para transformar uma geração, para transformar vidas. Não interessa hoje como a igreja está. O que interessa é que a gente avança. O que interessa é que o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para proclamarmos liberdade aos cativos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para, meu Deus do céu, fazer 1 milhão de coisas, restaurar cidades antigamente assoladas, para proclamar o dia do Senhor, para proclamar o amor do Senhor, para aquele que está em luto, a gente dá uma coroa e uma veste de alegria. Para isso que a igreja, e eu e você fomos chamados. Então vamos acordar, igreja. Esses dois sofreram perseguição. Você acha que ali era lotado nessa época? Não era. Sabe o que era uma igreja nessa época? Era uma reunião numa casa. Por isso que falam de 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar. E o que importa é uma única coisa, que ali Ele esteja.
O que importa é uma única coisa, que eu e você possamos ter um lugar para encontrar face a face o Senhor e ouvir o que Ele tem para a gente nessa estação. É a única coisa que importa para que a gente seja transformado e salvo. O Espírito, ele nos dá a coragem diante da oposição. E aí eu vou ler aqui para vocês, Atos 4, 23 a 28. Bota na tela aí, Luizão. Na tela, vai. Eu vou ficar até aqui e vou ler a versão que você está colocando. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos lhes tinham dito. Próximo. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo, ou seja, eles se uniram em oração no meio da pressão. E é isso que a gente está fazendo nesse jejum como igreja. Cada um no seu canto, mas orando a mesma coisa, por isso que tem o guia de oração. Imagina o poder disso, vocês vão ver lá na frente, o poder da oração em unidade. Daí eles oraram, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Próximo. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, o nosso pai, Davi, porque se enfurecem as nações e os povos, tramam em vão. Isso aqui, se não me engano, é Salmos 3 ou 2, tá bom? Ou, enfim, um desses 3. Próximo. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Próximo. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungiste. Próximo. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Acabou aqui? Pode voltar. Beleza. Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, vamos orar aqui pela palavra. Pai, em nome de Jesus, nessa palavra nós queremos ser cheios do teu poder, Senhor. Cheios de ousadia, que comece a haver, Senhor, uma unidade em oração pelo teu Espírito, para que a tua vontade se estabeleça nessa terra, para que a tua vontade se estabeleça nessa igreja, Senhor. Há um poder, Pai, na oração em conjunto, porque diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor estará. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, mesmo separados, num mesmo intuito e mesmo numa mesma oração, o Senhor está nos ouvindo e o Senhor está no nosso meio. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã a gente aprenda a ser ousado contra as adversidades, ousado contra as barreiras, que o teu Espírito habite em nós e nos dê, Senhor, uma vontade de avançar, uma vontade de prosperar o teu reino, uma vontade, Senhor, de curar, uma vontade de libertar o cativo, uma vontade de consolar os que choram e uma vontade, Senhor, de reconstruir aquilo que estava arruinado. Em nome de Jesus, que cada palavra dessa pregação, Senhor, seja ungida por Ti e que o Senhor possa responder ao Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedro e João, eles foram ameaçados pelo Sinédrio, como eu disse. A gente é ameaçado todo dia. A igreja, ela poderia ter recuado. Se a gente vê as dificuldades que é plantar uma igreja, a gente vai querer sair correndo. Todos os dias, eu tenho vontade de sair correndo. A minha mulher que está rindo, todos os dias, tem vontade de sair correndo e fala, meu Deus do céu, por que eu fui aceitar plantar essa igreja em São Paulo? Cara, é um parto, literalmente. Né? Quantos partos aí? Não, amor. Falando em parto, um parênteses aqui, eu fiz o meu primeiro parto. É real. Tá? A nossa cachorra do nada engravidou. Eu não sei como, porque ela é bem maior do que o cachorro que engravidou ela. Enfim, é um mistério que a Nath pode depois nos esclarecer. Mas aí, cara, a gente achou que ela começou a entrar em trabalho de parto e tudo mais. A Ingrid, leva ela. Eu falei, vou segurar, vou levar de noite para não ter fio, sei lá o que, para fazer ultrassom. A hora que a gente viu, ela já estava parindo do lado da minha cama. Eu fui lá, meu Deus do céu, nasceu morto, porque ele nasce quietinho e todo verde por causa do tampão.
Aí eu falei, Senhor, não faz isso porque minha filha está vendo. A Ingrid começou a gritar, ele está morto, ele está morto. Daí a Isabela, eu falei, meu Deus, que situação bizarra, ela vai ter mais filho, não posso ficar assim. Amor, liga para a Nath, vê se ela pode vir aqui. Daí a Nath foi lá, socorreu a gente, eu fiz um carinho no cachorro, ele voltou, né? Espírito de vida e ressurreição, vai. Essas são as emoções que a gente passa. Mas plantar uma igreja é um parto. Tem horas que a gente pensa também que ela está morta, mas só está dormindo e ela vai crescer e ela vai multiplicar, o Espírito Santo vai estar nela, é Ele que comanda a igreja. Então eu vou temer o quê? Eu vou sair chorando que nem a Isabela, ele morreu, e que nem a Ingrid. Não vou, eu vou continuar, porque o que nos separará do amor de Deus, como eu li? Nada. Se Ele nos ama, se Ele ama a igreja, cara, isso é só um tempo, isso é só uma situação. Isso é só o Senhor nos esmagando e nos preparando para algo grande e poderoso que vai vir, através do Espírito. A gente está num tempo de jejum. Eu estava falando com o Dé essa semana, estava falando para ele na segunda-feira como é que funcionava jejuar, tudo mais. Falei, Dé, o negócio é o seguinte, na verdade você precisa tirar alguma coisa que te custe, que vá, cara, esmagar a sua carne. O Dé, se vocês não sabem, é viciado em café. Ele achava que não, que estava tudo bem. Ele só fica 3 horas fazendo um café de 2 em 2 horas, mas ele não é viciado. E toma café meia-noite, não é viciado, mas faz o melhor café que tem. Parabéns, nosso chafé preferido. É isso aí. Aí eu falei, Dé, tem que ser alguma coisa que te custe. Ele falou, vou tirar o café. Falei, beleza, deixa eu só te dar um resumo do que vai acontecer. Em primeiro lugar, a sua carne vai começar a gritar. Você vai começar a colocar para fora um André que você acha que tinha morrido. Porque até então, a gente conhece o André felizão, top, para frente, tudo mais. Mas, falei, no terceiro dia, não é que você vai ressuscitar, mas o velho homem vai ressuscitar. E aí vai ter dor de cabeça e você vai estar fulo da vida lá. Beleza, não deu outra. Primeiro dia, segunda-feira, chego lá na empresa, o André já com cara de poucos amigos. Falei, será que ele não gosta mais de mim? Daí eu lembrei, meu Deus, é o jejum. É o jejum. Aí, no segundo dia, também ali, meio numa TPM masculina. No terceiro, irmão, o que aconteceu? Dor de cabeça. Não era? Aí o negócio foi ficando. Então, é isso que o jejum faz com a gente. Ele vai colocando para fora o homem que a gente achou que já tinha morrido. Para quê? Para a gente ver que a gente precisa orar mais para o Senhor nos transformar. Ele ainda está habitando ali. Então, Senhor, me livra disso aí. Eu não quero ser assim. E a gente começa a ver coisas que a gente precisa realmente mudar. Certo? Eu nem lembro porque eu entrei nisso, mas vamos lá. Estava onde a igreja poderia recuar, enfim. A nossa realidade, a oposição de hoje, ela não é a perseguição religiosa, mas a pressão no trabalho, na cultura, na política, na família. Os 7 montes, eles estão contra a verdade de Cristo. Mas a nossa missão é invadir esses 7 montes da sociedade e colocar de volta essa cultura. O que é mais forte, a cultura ou o espírito? Não é o espírito, é a cultura. A cultura é mais forte do que o espírito, porque a cultura alimenta a carne. Na verdade, o que é mais forte, a cultura ou o espírito? Depende, o que você alimenta mais. Mas a cultura dos céus ou a cultura da terra? Depende. Pode ser que a cultura da terra seja mais forte do que a cultura dos céus. Como? Se eu der mais espaço para ela. Se eu viver dentro dessa cultura, se todo mundo que me rodeia estiver nessa cultura e eu não estiver fazendo nada para mudar ela, eu vou acabar entrando nessa cultura, ela vai ser mais forte. Então o que eu tenho que fazer em cada monte da sociedade? Permear eles com a cultura dos céus. E eu só consigo fazer isso através do Espírito. Eu só consigo fazer isso demonstrando frutos. Não é pregando que nem um louco num caixote ali no meio do monte. Não é pregando com um caixote ali no meio da empresa. Não é pregando com um caixote no meio de uma sala, no meio de uma sala de aula. Isso, cara, você vai ser preso, você está fazendo coisa errada. Mas os seus frutos do Espírito vão trazer pessoas para perto e vão trazer essas pessoas para a sua cultura, que é a cultura dos céus.
Os frutos do Espírito. O Espírito, ele nos dá coragem para a gente não recuar. Quem é cheio do Espírito não se dobra à pressão do sistema. Quem é cheio do Espírito é que nem Daniel na Babilônia. Puxa, tem uma cultura do mundo ali. Você tem que se dobrar à estátua lá do rei. Você tem que não orar, senão você vai para a cova dos leões. Se você não se curvar à estátua do rei, você vai para a fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego, junto ali, amigos do Daniel. Cara, eles eram cheios do Espírito em meio à Babilônia. E o Espírito de Deus sobre eles fez eles persistirem. E eles não se dobraram. E o Senhor livrou eles no meio da adversidade. O Espírito não vai te livrar da adversidade. Você viu aqui, Pedro e João foram presos. Poxa, o Espírito vai me livrar disso? Não vai, cara. Você vai ser preso. Os apóstolos foram martirizados. Você vai ser martirizado também, se for o caso. Mas o Espírito vai, às vezes, nos livrar no meio da prova, como livrou Daniel e como livrou Mesaque, Sadraque e Abidnego. Mas ele também não livrou os apóstolos. E agora? Cara, nosso lugar não é na terra, nosso lugar é no céu. Aqui é uma vírgula. Se ele escolher te livrar, glória a Deus. Se ele escolher não te livrar, glória a Deus também. Porque morrer é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. É isto. Morrer é lucro, viver é Cristo. Então, cara, se cortarem a minha cabeça é lucro, eu vou encontrar com o meu amado. Se eu estou vivo nessa terra, é para pregar a Cristo. Cristo domina em mim. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. A minha mão é a mão de Cristo. O meu pé é o pé de Cristo. Onde eu pisar é um lugar santo. A mão que eu encostar é a mão de Cristo e vai ter cura, vai ter libertação. As pessoas vão ser cheias. Essa é a nossa vida aqui na terra. O Espírito, ele responde à oração da igreja. Avançando lá para Atos 29 e 30. Põe na tela. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Essa é a oração dos apóstolos. Os apóstolos, eles não arregam, eles avançam. Eles não pedem, Senhor, me livra da provação, Senhor, me livra da cadeia, Senhor, me livra do meu problema. Senhor, me dá coragem para enfrentar o meu problema. Senhor, me dá coragem para enfrentar essa depressão. Senhor, me dá coragem para sair aí dessa quebradeira financeira. Senhor, me dá coragem para lutar contra essa doença num tratamento que vai me debilitar. Talvez o Senhor não te livre do câncer, mas Ele esteja com você no câncer, sendo a sua alegria e a sua força. Como eu falei, se você for curado, glória a Deus. Se você não for curado, você foi curado eternamente. Porque lá não vai ter choro nem dor, lá não vai ter doença. Você foi curado para a eternidade. A minha mãe teve câncer. Cara, anos. E ela viveu bem, tá? Não foi aquele câncer sofrido, tudo mais. E ela era uma mulher de Deus assim como ninguém. Como ninguém. E aí, orando, jejuando, as amigas dela de oração iam em casa. Cara, o povo da igreja ia em casa. Ela estava dentro das atividades da igreja. Mas o câncer não saiu. O câncer avançou. E ela viveu 3 anos com esse câncer. Sem murmurar. Eu lembro uma vez que ela teve herpes zóster por causa do câncer, e aquilo doía absurdamente. Ela não dormia, ela gemia a noite toda em casa, mas ela estava ali orando, ela estava ali cuidando de mim e da minha irmã, ela estava dando o testemunho dela, ela era cheia do Espírito. E no final, foram 15 dias, uma semana, eu não lembro, em que aí assim as coisas apertaram, e já não adiantava mais fazer químio, todas essas coisas. Alastrou. Então ela foi para casa, parou o sofrimento da químio, mas era o sofrimento de saber que ela não ia mais viver. Estava esperando o milagre do Senhor? Lógico que estava, a oração era essa. Mas ela passou forte por isso.
Na última semana dela, ela foi para o hospital e não saiu mais. E ali ficando debilitada, eu acho que o câncer foi para o fígado. O fígado, é isso. E aí aquela bile lá, tal, começou a já subir para o olho dela ficou amarelo, tal. E ali, cara, falei, foi, né? E eu não era crente nessa época. Tudo bem, conhecia Jesus, tudo mais. Falava, Senhor, quando for o tempo me chama. Mas ali, cara, estava longe. Estava longe. E mesmo assim, cara, eu via as pessoas orando, eu via ela não desistindo. E eu lembro que a última palavra dela foi, Daniel, você já colocou água no iPad? Porque começou a delirar. Né? A bilirrubina vai subindo para o cérebro e tal, essas coisas. E começa a delirar. Então, Daniel, você já colocou água no iPad? Mas mesmo assim, eu não estava no quarto, mas no último suspiro, estava um amigo meu da igreja, que era presbítero na época. E ela falou, olha, voltando assim, eu estou indo encontrar Jesus, mas meu filho ainda não está com ele. Então, eu creio que só você vai poder falar de Jesus para ele. E eu nem conheci o cara. Aliás, conheci no dia, porque eu achava que era um playboy babacão que estava chutando porta lá, desesperado, todo ogro, jiu-jiteiro. Falei, meu, que otário. Mas esse mesmo cara ouviu da minha mãe, cara, cuida dele. E cuidou de mim, através do Espírito. Ele não precisou me convencer de nada, o Espírito sozinho me convenceu. E aquela semente da minha mãe foi plantada. Ela tinha uma promessa de que eu estaria aqui um dia. Ela não viu essa promessa acontecer. Por quê? As promessas elas não são só para essa terra, elas vão muito além de nós. Então, seu filho um dia vai servir a Cristo, seu filho um dia vai pastorear. Cara, o Senhor não erra, a palavra se cumpre até o fim. Então, apesar dela já estar no céu, aquela semente de oração, aquela obediência dela, aquele não murmurar, aquele saber que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, produziu o que a gente vive hoje. Produziu a minha família, produziu minha filha, produziu um ministério, produziu pessoas se achegando a Jesus. E a semente foi multiplicada. Por quê? Porque alguém deu espaço ao Espírito e entendeu que a vida é muito além disso aqui. E que as ameaças, elas estão aí para serem vividas. E que o Espírito é mais forte do que qualquer ameaça. Mas nem sempre convém que a gente seja livre. Mas convém que a nossa história seja poderosa, para que através da nossa história e as permissões do Senhor, pessoas sejam alcançadas lá na frente, assim como aquele paralítico na porta do templo foi curado, e através disso a igreja foi multiplicada. Simples assim. Quando a igreja ela ora unida, o Espírito responde com fogo. A sua casa, ela pode tremer, a minha casa pode tremer. O meu trabalho, ele pode tremer. A sociedade pode tremer. Se eu estiver cheio do Espírito Santo em oração, não há dificuldades para o Espírito. Não há dificuldade para um crente que está cheio do Espírito. Não há o que um crente cheio do Espírito possa não fazer. Em meu nome farão grandes coisas. Se você estiver cheio do Espírito, o quanto você está cheio e o quanto você quer ser. Porque cabe mais, a mais. Sou um crente cheio do Espírito. Você mas pode caber mais. Estou mais ou menos cheio do Espírito. Cabe mais. Eu não estou cheio do Espírito. Então vamos ser. E é uma vez só que você é cheio? Não! Você precisa ser cheio todo dia, porque isso pode esvaziar. E aí a carne volta a reinar. Lembra a música que ele fez no louvor? É a briga do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Então todo dia está lá a carne querendo crescer, o Espírito também querendo crescer. Qual é mais forte? Aquele que você alimenta mais. Como eu alimento? Através de oração, jejum, adoração, uma vida de intimidade com o Senhor. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a Bíblia entra em mim. Quanto mais eu leio o que aconteceu, mais encorajado eu fico para viver coisas maiores ainda. Então pensa, independente do problema que você está, ainda não acabou. Você pode ver a vitória nessa terra, mas você também pode ver a vitória numa vida futura. Planta a semente através do Espírito.
Tudo que você plantar, a palavra diz que certamente você colherá. Se você plantar obras da carne, as obras da carne elas vão ser colhidas em algum momento. Se você plantar as obras do Espírito, os frutos do Espírito, eles vão dar resultado, eles vão florescer, eles vão ser de geração em geração, até que Jesus venha. Sabe aquele filme Efeito Borboleta? É a realidade. Um bater de asas de uma borboleta do outro lado do mundo pode gerar um furacão aqui. Se isso pode acontecer, imagina uma coisa que um filho de Deus cheio do Espírito fez para uma pessoa. A sua missão pode ter sido apenas falar de Jesus para uma pessoa. Se foi essa missão que o Senhor te deu, Ele vai respaldar. E talvez essa pessoa que você não vai ver dar fruto nunca mais, ela era um estrangeiro, foi para outro lugar, mas você plantou uma semente do Senhor. Talvez essa pessoa seja que vai plantar a maior igreja da face da terra, a pessoa que vai começar o maior avivamento da face da terra. Deus só precisa de uma pessoa que esteja disponível. Então faz sua parte pelo Espírito. Faz a sua parte. O Espírito ele enche de poder para testemunhar. Atos 4:31, para a gente ir para o final. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. O lugar tremeu, todos foram cheios. De novo, para testemunhar. Não foi uma segunda experiência apenas. Foi um reabastecimento. Você pode ter sido cheio do Espírito Santo em uma estação. Talvez nessa estação você esteja menor. Então vamos ser cheios de novo. Vamos buscar o Senhor de novo. O conhecimento dele é ilimitado. O quanto ele pode crescer em mim e em você é ilimitado. Não foi uma segunda experiência. Reabastecimento. O quanto você tem reabastecido. Esse jejum é um jejum de reabastecimento. A realidade é a seguinte: não basta ter sido cheio no passado. É como o pão nosso de cada dia, é como ali o maná que descia do céu, ele só podia ser usado pro dia. As experiências que você viveu com o Senhor em uma estação já foram. Para de viver de experiência do passado. O Senhor tem experiências novas a cada dia, a cada estação. Pô, se eu vivi uma experiência com o Senhor há 10 anos atrás, você acha mesmo que isso vai me manter vivo para essa estação? Ou eu vou virar um museu que vive de passado? Eu vou virar o time do Santos? É isso? Não, cara. A gente precisa ser cheio e campeão todos os dias. Não é? Sem ofensas. A gente precisa de experiência todos os dias, todas as estações. Lembra de quando você foi curado? Beleza, já passou. Você pode ser curado de novo. Lembra de quando você foi perseguido e o Senhor te livrou? Beleza, vão te perseguir de novo e você pode ser livre de novo. Lembra aquela pessoa que você falou de Jesus, ela começou a chorar, ela começou a crer, ela foi convertida. Beleza, tem mais 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, até 1000 pessoas para você fazer isso todos os dias e viver uma experiência nova com Jesus. E as nossas experiências vão nos edificando. É caminhar com Jesus. Se uma experiência só fosse suficiente, os discípulos podiam só ver uma experiência andando com Jesus. Jesus, ó, já fiz aí, mostrei e tal. Próximo, vem andar comigo aí outro. Não, mas os mesmos discípulos andaram com Jesus 3 anos, o suficiente para verem várias coisas, várias experiências, serem cheios a cada dia. Então, primeiro ele liberta um gadareno. Poxa, o gadareno cheio de demônio. Vai lá, liberto. Agora quer pregar o evangelho lá nas 10 maiores cidades. Poxa, meu Deus, todo mundo tinha medo dele. Que experiência. Legal, próximo. Agora, antes disso, eles estavam num barco lá e começou a ter uma tormenta, começou a ter uma tempestade, eles iam naufragar. Jesus vai lá e fala: mar, acalma-te. Vento, acalma-te. Meu Deus, que experiência. É de experiência em experiência, e aí eles vão crescendo, e eles vão falando: meu Deus, eu também quero isso. Quem é esse aqui que pode falar para o vento se acalmar, para o mar se acalmar, para a tempestade acalmar? Quem é? Ué, eu também posso. Beleza, então vamos?
Quando o Espírito ele nos enche, ele muda a história, a minha e do próximo, a nossa família, a nossa empresa, a nossa cidade. Se for só você, você pode mudar tudo isso, porque você com Jesus é maioria em qualquer lugar. Você com Jesus, independente da situação, é maioria. Jesus é o que nos basta, o Espírito é o que nos basta. Eu posso estar passando o que for, eu posso ter sido abandonado pelo meu pai e pela minha mãe, eu posso ter sido abandonado por todos os meus amigos, eu posso estar vivendo uma dor tão grande, eu posso estar, sei lá, num cativeiro sozinho, eu sou a maioria com Jesus. E Jesus do meu lado, não há o que temer. Falando da minha mãe, eu lembro até hoje, uma musiquinha que ela cantava quando eu era pequeno, no violão. Era assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Cara, se Jesus está no seu barco, se o Espírito Santo está no seu barco, tudo vai muito bem. E não tem temporal que vai te vencer. Lembra sempre dessa musiquinha. Depois aprende para tocar para os seus filhos. Vai marcar a vida deles. E para a gente ir para o final, a conclusão. O Espírito ele quer encher a gente hoje. A vida no Espírito ela não é só receber uma vez, é viver cheio todos os dias da nossa vida nessa terra. Todos os dias. Tem um dia que eu posso ficar sem? Não, não tem. Tem um dia que eu posso estar mais na carne do que no Espírito? Não, não pode. Um dia na carne é suficiente para você estragar a sua vida inteira. Então pega o conselho, escolhe ser cheio todos os dias. Todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias cheios do Espírito. Todos os dias buscando experiências novas. Se você não teve uma experiência com o Senhor, cara, é só pedir. O que você quer viver? Quer ver um paralítico levantar da cadeira? Se você tiver fé o suficiente e tiver santificado o suficiente, meu irmão, você vai ver. Você nunca expulsou um demônio. Pede, é divertido. Esculachar demônios, é da hora. Vale a experiência. Pede com força. Só fala para não aparecer no pé da sua cama de noite. Aí é meio traumático. Mas pede. E esteja em santidade para expulsar. Qual a experiência que você precisa? Está tudo à nossa disposição. A coragem ela não vem de motivação humana. Ela não vem de coachings. Ela não vem de livros de autoajuda. A motivação, ela é algo tão pequeno para te manter em qualquer coisa. Não é por motivação que a gente faz as coisas, mas é por sermos cheios do Espírito. O Espírito nos empurra. O Espírito é essa força que nos empurra, nos enche, nos dá poder e fala, vai! E a gente vai. E daí falando, meu Deus, que loucura que você está mandando fazer. Meu Deus, se eu falar isso, vão me matar. Meu Deus, eu vou passar de ridículo. E aí quando você escolhe obedecer e fazer a coisa mais louca que o Senhor falou na sua mente, você vive experiências inimagináveis. Cara, de repente, sei lá, o Espírito fala, chega lá no seu patrão e fala que isso, aquilo, sei lá, que ele está traindo a mulher dele, mas que ele quer restaurar. Imagina, como que eu vou falar isso pro cara, velho? Eu vou ser demitido. O Espírito só vai. Se você não for, eu vou mandar outro. Se você escolher ir, se você escolher ter coragem, imagina o que pode acontecer. De duas uma, ou você vira um mártir, pode acontecer, ou aquela pessoa se dobra no chão, em prantos, e fala, meu Deus, como é que você sabe isso? Ninguém sabe. Meu Deus, eu me arrependo, eu quero me conciliar, eu quero me reconciliar com a minha família, eu quero conhecer esse Jesus que você está falando. Ninguém sabia, mas eu preciso, eu estou tão vazio, sei lá o quê. Uma vida salva. Talvez mais pessoas sendo transformadas, porque ali dentro daquela empresa vai começar a ter uma adoração, você vai poder fazer uma palavra, porque ele vai ser grato, aquilo que você fez por ele, você vai evangelizar, você vai discipular. Imagina o que uma obediência a uma ação do Espírito pode fazer. A obediência ao Espírito é a chave. Ser cheio é a chave. Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça. O Espírito Santo, ele nos dá coragem diante da oposição.
Qual é a sua oposição? O que as vozes têm falado no seu ouvido? Independente do que elas têm falado, você é mais do que vencedor em Cristo. O Espírito Santo, Ele quer habitar em você e te fazer mais do que um vencedor. Independente da oposição que você estiver passando, há uma vida linda com o Espírito Santo a ser vivida. Há uma vida eterna a ser vivida. O que você está passando hoje que o Espírito não pode fazer? Através do Espírito a gente pode fazer todas as coisas. Através do Espírito a gente pode fazer coisas, inclusive, depois da gente já ter partido para a glória. Através do Espírito a gente deixa sementes nessa terra. Sementes eternas. Sementes que vão alcançar gerações e gerações. E o que essas sementes alcançando gerações e gerações geram? Elas geram salvação. Elas geram galardões que são bitcoins celestiais. Elas geram vida em nós. O Espírito Santo, Ele responde às nossas orações ousadas. E se for como igreja, imagina uma oração ousada da igreja. O que uma igreja pode ousar diante do Espírito Santo? Uma igreja pode ousar diante do Espírito Santo falando: Espírito Santo do vivo Deus, usa-nos, enche-nos com poder, com ousadia, para pregar o Evangelho para aqueles que choram, para pregar o Evangelho àqueles que precisam de uma mudança, para pregar o Evangelho, inclusive para aqueles que acham que não precisam de Ti, mas através do Teu poder, Espírito, o Senhor dá o convencimento, basta que nós preguemos. Então enche-nos, Pai, enche-nos como igreja, enche-nos como Alva São Paulo, capacita-nos e nos dá ousadia, Senhor, a diminuir a carne, a esmagar a nossa carne, para que o Teu Espírito reine, para que nós sejamos conhecidos como uma igreja cheia do Espírito Santo, onde nós oramos e o chão treme. Existia um povo que chamava Quaker. Talvez se você for da minha época, você vai lembrar da aveia Quaker. Tinha um cara lá com uma roupa estranha. Aquilo é um Quaker. E o que os Quakers faziam? Eles se encontravam em casas, em currais, acho que é curral, celeiro, em celeiros para orar. E quando eles começavam a orar junto, o lugar tremia, as paredes tremiam, o celeiro tremia. Os Quakers, eles não estão na Bíblia, isso é história. E qual a minha diferença, a sua diferença para um Quaker? Qual a diferença da Igreja Alva São Paulo para um Quaker? Nenhuma. Se a gente aprender a orar, se a gente estiver cheio do Espírito, se a gente estiver em unidade, a gente começa a orar, isso aqui começa a tremer. O Espírito Santo é real. Do início ao fim, desde a criação, até a hora do arrebatamento, até depois, até o milênio, o Espírito Santo é real, Ele é poderoso, e Ele quer fazer através de nós milagres, prodígios, maravilhas, demonstração de poder, e não só de sabedoria. O Espírito Santo quer curar pessoas, o Espírito Santo quer resgatar vidas, quer pegar aquela pessoa que está humilhada, prostrada, em depressão, e trazer para a maior fase de alegria, através de mim e de você, através da igreja. Então vamos! Ele nos enche de poder para transformar a sociedade, os 7 montes. Qual deles que você atua? O eclesiástico, da educação, do entretenimento, o da saúde, o que mais for, que eu não sei de cabeça. Qual deles? A sua família. Qual deles? O Espírito Santo quer fincar o trono dele em cada um desses montes. Mas quem estabelece esse trono? Eu e você, na igreja de segunda a segunda. Vida real. Vamos ser um memorial do Espírito. Vamos ser um memorial do Espírito Santo para a sociedade. Vamos ser o único evangelho que alguém pode ler.
Vamos andar em espírito, em poder, em autoridade de poder. Igreja Alva São Paulo, só vamos! Vamos! Vamos abrir ND em todo lugar que der. Vamos crescer, não para nossa glória, nem para nossa honra. Porque é difícil e dói caminhar com a igreja, mas é para a honra de Cristo. Essa é uma guerra de Cristo contra o pecado. Todo dia milhões de pessoas vão para o inferno, porque eu e você não pregamos para elas. O inferno é real, assim como o céu é real, mas a gente vive como se nada tivesse acontecendo, até que você vê que é alguém que você gosta que foi. Então, antes que isso aconteça, vamos ser cheio e pregar a toda criatura. Vamos ser cheio e vamos curar. Vamos ser cheio e vamos invadir um hospital e orar. Vamos ser cheio e invadir empresas e mudar vidas. Vamos ser cheio e sair nos esportes, no meio da rua, nas corridas de rua, nas caminhadas, nas maratonas, sei lá, e pregar no jiu-jitsu, pregar. Só depende da gente. Vamos adorar. Declara para te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver nas casas de estende sua mão para frente aqui. Pai, em nome de Jesus, nós em unidade agora oramos, Senhor, não só por ousadia, não só por poder, não só por proteção, Senhor. A proteção, nós sabemos que o Senhor irá nos proteger, mas não necessariamente vai nos livrar, Senhor. Se o Senhor não nos livrar, aqui estamos nós, mas nos enche, Pai, de ousadia e poder. Uma igreja cheia de poder, cheia do Teu Espírito, cheia de ousadia, para alcançar o aflito, para alcançar, Senhor, o ímpio, para alcançar aquele que fala contra nós, para alcançar, Senhor, aquele que precisa, em nome de Jesus, que nós possamos ser a Tua mão ousada nessa terra. Recatarabastoriananai, oriandalabastos. Levanta a sua mão, declara comigo: enche-me de poder, Espírito Santo, para transformar a minha história e os meus montes da sociedade. De novo, enche-me de poder, Espírito Santo, para transformar a minha história
e os montes da sociedade. Que eu não seja mais um plantado na igreja, esperando Jesus voltar, mas que eu seja um agente poderoso de transformação, cheio de ousadia e pronto para ser usado por Jesus. Amém. Vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino, glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Senhor, que nessa semana nós possamos ser mais cheios, ter mais experiências, mais intimidade com o Senhor. Nos auxilia nesse jejum, que nós possamos ser transformados verdadeiramente. Nos ajuda, Senhor, a separar tempo para te buscar e jejuar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vai para casa em segurança, vai para casa com o Senhor. Aproveita com a família. Glória a Deus.